Glória a Deus. Feliz demais por estar convosco mais uma vez. Minha gratidão a Deus. É sempre uma honra poder falar da sua palavra, poder pregar a sua palavra para a sua noiva. Quero ser grato a Deus pela oportunidade. E é claro, a minha gratidão, ela se estende à pessoa do vosso pastor, do vosso líder, que tem confiado, o altar da sua igreja, o púlpito. Eu quero ser grato, glória a Deus. Quero ser grato ao pastor Marcelo Cross, a sua casa, a toda a sua liderança, que Deus abençoe, tá bom? Ao servo do Senhor, Romildo, pelo contato, que Deus abençoe. Queridos, eu cheguei sozinho, mas Deus foi bom, e no decorrer do culto, a minha rainha chegou com o meu príncipe, e eu gostaria de pedir à igreja que aplaudisse a Deus pela vida dela, em nome de Jesus. E quando orarem, intercede porque está perto, irmãos. Está perto, não passa do dia 20 desse mês. Daqui a pouco ela está aí com o nosso príncipe no colo, para a glória do nome do Senhor. Queridos, feito as considerações, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Glória a Deus. A parábola do filho pródigo. Que Deus abençoe meu irmão José Geraldo, juntamente com a sua esposa, a sua casa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Aqueles que encontraram, por favor, diga: eu encontrei. Glória a Deus. Vamos ler? Versículo 11 em diante, que nos diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu entre ele a herança. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou a sua herança vivendo irresponsavelmente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e ele desejava encher o seu estômago com a comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, matai o bezerro cevado, comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, mas foi achado. E assim começou a festa. Eu conto de 1 a 3, por gentileza, e toda a Filadélfia repita: e assim começou a festa. 1, 2, 3. Glórias a Deus, aleluia, aleluia. Queridos, Lucas capítulo de número 15 é composto por 3 parábolas que são bem conhecidas da igreja, mas eu acredito que a que nós vamos pregar é a mais conhecida de todas, que é a parábola do filho pródigo.
quando Jesus contou esta parábola, Jesus, na verdade, queria ensinar algumas lições que, olhando à luz da cultura de hoje, nós não conseguimos entender. Para entender essas lições, nós precisamos nos teletransportar à cultura do tempo, para entender o que Jesus queria nos ensinar. E é isso que nós iremos fazer esta noite. Jesus começa a contar esta parábola e tem um motivo pelo qual Jesus começou a contar. O motivo foi: Jesus está recebendo na sua mesa publicanos e pecadores. Publicano era o judeu que recebia de Roma o emprego de cobrador de impostos e cobrava a sua própria nação. Publicano era mal visto pela sociedade. E os pecadores eram todos que não andavam conforme a lei de Moisés. Eram considerados pecadores. A Bíblia diz que Jesus está recebendo publicanos e pecadores. E quando Jesus os recebe, no capítulo 15, a partir do versículo 2, há uma reclamação por parte dos fariseus e escribas. Os fariseus, por sua vez, eram os religiosos da época, e os escribas, os entendedores da lei, os que ensinavam a lei. Enquanto Jesus recebe publicanos e pecadores, há uma reclamação da parte dos fariseus e escribas. Por que o vosso mestre recebe publicanos e pecadores? Jesus já havia dito, gente, que não necessitam de médicos. Aqueles que estão são, mas aqueles que estão doentes. Jesus também havia dito: eu não vim para aqueles que se acham justos demais. Eu vim levar pecadores ao arrependimento. E o primeiro pré-requisito para ser aceito na mesa de Cristo é esse. É o que os publicanos e pecadores fizeram. Entenderam que eles eram pecadores e que só Jesus perdoava pecado. Entenderam que eles eram doentes e que só Jesus tinha a cura. Eles estão sendo recebidos e há uma reclamação da elite religiosa da época, fariseu e escriba. Guarde isso. Como resposta a essas reclamações, Jesus vai contar 3 parábolas. Só que na parábola do filho pródigo, Jesus pega todos que estão inseridos no contexto, coloca dentro da mesma história e começa a ensinar lição. Jesus diz que um pai tinha 2 filhos. Na ideia de Cristo, o pai é uma figura do próprio Deus, ou uma figura do próprio Cristo. E Jesus disse que ele tinha 2 filhos, e um era o mais novo, é o pródigo da história, o rebelde da história. Esse, por sua vez, representa os marginalizados, representa os publicanos e pecadores, representa os rejeitados. Só que Jesus também coloca dentro da parábola o irmão mais velho, que representa os fariseus e os escribas. E Jesus começa dizendo: certo dia, o filho mais novo chegou ao pai e disse: pai, dar a parte da herança que me pertence. Guarde isso nesse contexto que Jesus conta a parábola. Não era comum um filho pedir a herança, desejar a herança com seu pai ainda em vida. Todo filho seria portador de uma herança quando fosse comprovado o óbito do pai. Com o pai vivo não se tem pedido de herança. Então note que esse menino mais novo, na ideia cultural da época, está cometendo um erro grave, está fazendo um pedido antes do tempo. Quando ele pede: pai,
dar a parte da herança que me pertence, na verdade não se espante. O que ele está dizendo é: Pai, eu sei que o Senhor está vivo, mas para mim o Senhor está morto, eu quero a minha parte. O filho está desejando a morte do seu pai com esse pedido. Esse pedido desonra a memória do seu pai, desonra a história da sua família e vai contra os costumes da época. Mesmo sendo um pedido vergonhoso, a Bíblia diz que o pai atendeu, o pai lhe deu. E para a gente começar de fato, entrar na mensagem, eu acho lindo que ele tem um pedido a fazer, e antes dele falar o que ele quer, a primeira frase que sai dos seus lábios é a frase Pai. Você percebeu? É a palavra Pai. E nesse contexto, colocar a palavra Pai na frente do pedido significa colocar a comunhão na frente da necessidade. Ele chega criando um ambiente de comunhão. Meu Pai, criando um ambiente de intimidade, porque ele tem um pedido a fazer. E antes que dê um nó em nossas cabeças, como filho, você que é filho sabe, e você que é pai também sabe, que quando um filho quer algo que só o pai tem para lhe dar, ele tenta criar o melhor ambiente possível. Já viu um filho, quando quer fazer um pedido ao pai, ele chega ao pai e toma benção. Ele chega ao pai e elogia, tá bonito hoje. Ele chega ao pai e faz carinho. E o pai que conhece o filho diz: pode pedir, que eu sei que tu quer alguma coisa, tu está rondando muito. É comum, gente, um filho criar um ambiente de comunhão movido pela sua necessidade. O filho está criando esse ambiente porque ele tem um pedido a fazer. E quantos de nós como filhos aqui não vivenciamos isso? O que, Eric? Criamos um ambiente de comunhão movido pela nossa necessidade. Ou você nunca começou a orar de forma como nunca antes tinha orado, quando precisou de algo que só o seu pai tinha para te dar? Quem aqui nunca se viu em algumas madrugadas gritando Abba Pai, porque uma porta estava fechada? Quem aqui nunca se viu subindo um monte, pelejando, guerreando espiritualmente, porque tinha um pedido para fazer ao pai? Todos nós temos a tendência de criar um ambiente de comunhão movido pela nossa necessidade. Quando você precisa, é aí que você ora mais. Quando você precisa, é aí que você se aproxima mais. E não existe problema em ter o nível da comunhão aumentada por causa da necessidade. O problema é o que vem depois. O pai supriu a necessidade, ele interrompeu a comunhão e foi-se embora. Era como se ele estivesse dizendo: já recebi o que eu precisava, então para que sustentar comunhão? Deus está dizendo a Filadélfia: não há problema em ter a comunhão aumentada por causa da necessidade. O problema é não sustentar a comunhão depois que a necessidade for suprida. O que Deus está dizendo para alguém é: depois que a porta se abrir, continue orando igual quando você orava quando ela estava fechada. Depois que o milagre chegar, continue buscando igual quando você precisava do milagre. Depois que eu te entregar a vitória, continue se aproximando igual ao período de quando você não tinha vitória. Aquilo que Deus está por te entregar não pode romper o seu nível de aproximação com Ele. Oh, aleluia.
O problema não é criar comunhão. Eric, é problemático isso, eu começar a jejuar porque eu estou precisando, eu começar a orar porque eu estou precisando, eu ir para o monte porque eu estou precisando? É claro que não. O problema é você parar depois que a necessidade for suprida. Teve gente que parou de orar depois que a porta abriu. Teve gente que parou de orar depois que Deus curou. Teve gente que parou de orar depois que Deus salvou. E Deus está falando para alguém aqui esta noite: existem situações em que um filho grita: Abba, Pai, me socorre, Pai, me atende, Pai, e parece que o Pai não te dá o que você precisa por sonegação. Só que assim diz o Senhor: existem coisas que você me pediu e eu não te entreguei, não foi por sonegação, é porque para o Pai é melhor tu ficar orando aqui dentro com a porta fechada do que Ele abrir a porta e você parar de orar e ir embora. Para o Pai é melhor tu ficar aqui dentro no vento do que Ele te tirar do vento e a comunhão ser interrompida. Tem coisa que o Pai não te deu ainda, não é porque não quer te abençoar, é porque não quer te perder. Eu te nego, mas não te perco. Eu não curo, mas também não te perco. Eu não abro, mas também não te perco. Eu estou te negando para não te perder. Aí fica legal, porque ele pegou o que é seu e vai embora. Acabou a comunhão, acabou a intimidade. E eu preciso que você entenda que existe a ausência de algumas coisas que Deus não te dá. Não é porque não quer te abençoar, é livramento para a sua vida. Porque se Deus te der, Deus te perde. Então Deus está dizendo: eu estou te negando, mas é para te preservar. Ele vai embora. E agora começa a falar com os jovens aqui. E cadê os jovens? Só os jovens, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele pega aquilo que é seu e vai embora. E está escrito: e ele vai para uma terra distante. Ele se distanciou da casa do seu pai. E agora nesta terra distante, a Bíblia vai dizer que ele vai fazer amizade com um cidadão daquela terra distante. E olha o nível de amizade que ele fez. A Bíblia diz que esse cidadão lhe botou num chiqueiro para cuidar de porcos. Essa é a ideia da parábola. O nível de amizade que esse menino fez naquela terra distante é desse nível. Colocou ele em um chiqueiro para cuidar de porcos, sendo que a ideia é: judeu não apacenta porcos, judeu apacenta ovelha. O que Jesus está dizendo é que esse nível de amizade está expondo esse jovem ao ridículo, está colocando esse jovem na lama. E tem mais, a Bíblia diz que ele desejava encher o seu estômago. Por que que ele desejava encher? Porque ele estava vazio. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que ele estava vazio, a Bíblia também diz que ele estava em um lugar distante. Aí o Espírito Santo gritou no meu coração: o nível da distância sempre vai revelar o tamanho do vazio que há dentro de um jovem. Eu vou repetir: o nível da distância sempre vai revelar o tamanho do vazio. Por que que ele está vazio, gente? Porque está longe da casa do Pai. E aqui está um relato do que o diabo faz quando encontra um jovem vazio. O que que o diabo fez? Colocou na lama, no meio de porcos, apacentando porcos. E se você me perguntar como é que esse jovem foi parar lá, qual foi o pontapé inicial, eu te explico: ele se distanciou. Toda distância vai gerar um vazio, e todo vazio vai gerar uma situação crítica. Esse dia alguém falou para mim: cara, eu estou ficando terrivelmente assustado, porque tem muitos jovens se desviando, porque são pregadores jovens que desviam, são cantores jovens que desviam, são jovens que se separam, são jovens que saem da igreja. E qual é o pontapé inicial de tudo isso? Eu falei: deve ser muitos, mas eu conheço um
com certeza estavam vazios. Porque eu duvido o diabo pegar um jovem cheio aqui dentro da Filadélfia e colocar na lama. É claro que não. O diabo só joga na lama quem está vazio. Por isso assim diz o Senhor: se tiver que encher alguém aqui hoje, eu encho, mas o diabo não te joga na lama. Se tiver que renovar alguém aqui hoje, eu renovo, mas o diabo não vai te jogar na lama. Só você que é jovem, não levanta uma mão, não levanta logo duas, porque assim diz o Senhor: eu te encho, mas eu não te vejo na lama. Eu te encho, mas eu não te vejo distante. Eu te encho, mas eu não te deixo ir embora. Se tiver que te encher hoje, eu te encho agora, mas eu não te perco. Gente, ele está vazio. E eu preciso dar um alerta para alguns jovens aqui, principalmente aqueles que são mais jovens. Hoje eu tenho 29 anos, mas eu me converti com 14, então eu sei o que eu vou falar. Selecione bem os níveis de amizade seu, meu filho. Comece a selecionar bem as pessoas com quem você anda, com quem você troca mensagem, com quem você se assenta. Por que, Eric? Porque existem níveis de amizades que só te jogam pra lama. Esse moço só foi parar na lama porque ele arrumou esse cidadão que foi lhe oferecer uma ajuda. Parece que é ajuda, mas não era ajuda. Existem amizades que não somam, existem amizades que subtraem. Ou você não percebeu ainda? Foi só você começar a andar com alguém que você parou de orar. Foi só você começar a caminhar com alguém que você parou de jejuar. Foi só você começar a caminhar com alguém que você parou de falar de Bíblia. Foi só você começar a frequentar alguns ambientes que você deixou de ser espiritual. Os seus níveis de amizade falam muito sobre quem você é. Eu lembro de Daniel na Babilônia. Muitos jovens na Babilônia se corromperam, se prostraram ao sistema babilônico, mas a Bíblia diz que Daniel achou mais 3, se juntou com os 3 e fez 4. E lá na Babilônia está escrito que Daniel decidiu não se contaminar. Daniel se junta com quem é de oração, e é por isso que ele tem uma vida de oração na Babilônia. Daniel se junta com quem é do jejum, e é por isso que ele consegue jejuar na Babilônia. Você nunca vai conseguir orar tendo amizade com quem não ora. Você nunca vai conseguir jejuar tendo aliança com quem não jejua. Deus está dizendo: hoje eu estou selecionando os seus níveis de amizade. A partir de hoje, ande com quem fala de Bíblia, ande com quem fala de oração, ande com quem fala de jejum, e você vai falar de Bíblia, de oração e de jejum. Selecione. Eu acho lindo isso, gente, porque lá na Babilônia Daniel tinha 3 jovens crentes junto com ele. E quando o rei botou um manjar, está escrito que Daniel disse: manjar desejável, manjar desejável eu não comi. Sabe o que Daniel estava dizendo? Eu até senti desejo, mas eu estava tão firme em Deus que eu resisti. É o que acontece com esse jovem. Ele está vendo porcos comerem, ele está vazio, quer encher o vazio, e está escrito: desejou encher. O desejo acometeu a vida desse jovem, o desejo tomou conta desse jovem, mas está escrito desejou, não está escrito que ele comeu. É dever do pregador. Eu tive que ler 10 traduções diferentes para poder encontrar esse moço aqui comendo. Eu não encontrei nenhuma, pastor. Ele não come. Por quê? Porque ele deseja, mas no momento do desejo ele fala: levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai.
pai, levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. Aí eu lembro de Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 12, versículo 22, Paulo diz: Timóteo, foge também dos desejos da sua mocidade. É o que o filho pródigo está dizendo. Eu até desejei, mas antes que eu sacie o desejo, eu me levanto e volto para a casa do meu pai. Eu me levanto e fujo para a casa do meu pai. Hoje Deus quer dar estratégia para algum jovem esta noite. Antes que você sacie o desejo da sua mocidade, Deus vai te dar força para fugir e manter a sua comunhão com Ele. Só jovem agora, olha para um jovem que está do seu lado, na sua frente ou atrás de você, e fale para ele: se tiver que fugir, fuja. Fale mais forte: faça como José, larga a capa, larga a túnica, mas guarda a comunhão, guarda a intimidade, guarda a vida com Deus, guarda a harmonia com o Espírito Santo. Fuja enquanto dá tempo. Aleluia. Vamos voltar aqui. Ele deseja comer, mas antes de comer, ele vai se lembrar: quantos trabalhadores têm pão na casa do meu pai, e eu aqui pereço de fome. Você prestou atenção na leitura? Olha quantas coisas tem na casa do pai. Na casa do pai tem sandália, na casa do pai tem anel, na casa do pai tem roupa, na casa do pai tem novilho, na casa do pai tem tudo. Só que ele vai se lembrar: quantos trabalhadores do meu pai têm pão? E eu tive perguntando ao Espírito Santo numa madrugada dessa: por que na casa do pai tem tantas coisas e ele só se lembra do pão? E o Espírito Santo me disse: é porque ele estava vazio. E ele entendeu que na casa do pai, a única coisa que ainda tem poder para arrancar vazio é o pão. Aleluia. Oh, glória a Deus. O que eu estou pregando esta noite é que esse jovem que está numa terra distante, ele está sendo atraído. Existe um meio que atrai ele de volta para casa, mas esse meio não é anel, esse meio não é sandália, esse meio não é vestimenta, esse meio não é fazenda, esse meio é pão. Esse moço entendeu o que o salmista nos ensinou: como purificará o jovem o seu caminho? Ele responde: observando conforme a sua palavra. Ele diz: eu guardei a sua palavra na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. Assim diz o Senhor, Filadélfia: o que ainda tira vazio é pão. Deus dá sandália, mas sandália não tira vazio. Deus dá anel, mas anel não tira vazio. Eu vou melhorar: o reino tem carro, mas carro não tira vazio. O reino tem chave, mas chave não tira vazio. O reino tem salário bom, mas salário não tira vazio. O reino tem casa lá no Recreio, mas a casa não tira vazio. O que ainda arranca vazio de quem está vazio é pão. O que vai te fazer vencer a guerra é pão. O que vai te manter de pé ainda é pão. Eu não sei, eu acredito que Deus tem muita coisa para dar aqui hoje, mas se você sair daqui hoje sem a casa que você precisa, sem o carro que você precisa, sem a vitória que você precisa, fica tranquilo: sem um pão você não sai, porque o Pai já colocou o pão na mesa e está dizendo: hoje eu te alimento, hoje eu te encho, hoje eu te alimento. Pão, gente. Alguém tem pão aí na mão para levantar? Pega o seu pão e levante. Aqui que o Satanás pira, porque enquanto tiver pão na mesa do Pai, haverá gente vazia sendo cheia, haverá caído sendo levantado, haverá batido sendo renovado. Hoje o Pai está te atraindo com pão. Pão. Oh, deixa eu te contar algo aqui que eu já vou caminhar para fechar. Eu falei que eu me converti aos 14 anos. Não é muito, mas
já pude ver algumas coisas acontecer. Em uma das fases da minha caminhada jovem, que eu ia por aí, pastor, com todo carinho me dirigindo ao Senhor, pregar em algumas igrejas, eu me deparei com uma. Não tem nome por ética, é só o testemunho. Que nessa o dirigente falou para mim o seguinte: eu quero que você pregue aqui, mas conversa com um dos líderes do jovem, que ele vai te passar uma visão. Eu falei, amém, eu preciso respeitar a visão. E ele falou, a visão é essa: você vai pregar aqui no domingo, mas você vai lá na praça da prefeitura. Eu falei, para quê? Vá num sábado ou num domingo à noite, que você vai ver os bares cheios. Estou pregando no altar, com base no nome de Jesus, olha isso. E lá naquele bar você vai ver muitos jovens. Eu falei, e aí? E aí que a forma como eles se comportarem lá, eu quero que você se comporte aqui na minha igreja. E eu falei, pera, você está me chamando para pregar, e você quer que eu me comporte como eles? Ele falou sim, porque eu estou com uma estratégia nova. Eu falei, qual? Para eu ganhar os jovens, eu preciso usar alguns meios que atraem. E se tem tantos jovens sendo atraídos para lá, eu quero que você use aquilo para atrair para cá. Eu fui e falei, então você convide outro, porque quando o filho pródigo foi atraído, ele não foi atraído por coisas, ele foi atraído pelo pão. Aí eu entendi que o meio mais eficaz para atrair alguém, para atrair um jovem, continua sendo o pão. Você não viu o que aconteceu aqui não? Célula crescendo, igreja crescendo, reino crescendo, tudo isso é fruto de pão. Uma igreja que cresce usando meios de subterfúgios, que não é pão, até ficar cheia, mas de gente vazia. Quando a igreja cresce com base na palavra, fica cheia de gente cheia, fica cheia de gente crente, fica, oh meu Deus, só você que está cheio aqui. Eu estou me segurando, mas eu vou me soltar. Só você que está cheio. Deus está te atraindo com pão, Deus está te atraindo com a palavra. Recama-se reminal a falha téria. Aleluias. Oh meu filho, qualquer outro meio que atraia, que não seja pão, vai atrair muita gente, mas não muda a vida. Vai atrair muita gente, mas não muda a conduta. Vai atrair muita gente, mas não muda o caráter. Aí tu vem aqui, ouve o pastor ministrando, chamando a atenção, de repente você fica meio assustado, mas isso é pão, meu filho. É isso que muda a vida, é isso que alimenta, é isso que te dá estrutura. Ele foi atraído com pão. Deixa eu fechar. E o que ele fala enquanto ele está sendo atraído? Levantar-me-ei e voltei com meu pai, e eu direi, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Escute, lembra da cultura? Você lembra do costume antigo? Quando um filho era rebelde ao ponto de pedir a herança, desejando a morte do seu pai, naquela cultura, naquele costume, existia uma cerimônia chamada Quesazar. E quem fala isso não é esse jovem pregador, é Kenneth Bailey, um dos maiores historiadores de parábola. Ele diz que quando um filho desejava a morte do seu pai por meio desse pedido, o pai realizava uma cerimônia chamada de Quesazar. Eric, me explica que cerimônia era essa? Já que o filho desejou a minha morte e foi embora de casa, considerando que eu estou morto, eu também vou realizar o Quesazar. O que era? Um cortejo funeral simbólico. O pai realizava um cortejo funeral simbólico, e quando alguém perguntava, cadê o defunto? Aí o pai falava, foi embora. Meu filho desejou a minha morte e saiu de casa, e por meio desse símbolo, eu também estou demonstrando que ele está morto para mim a partir de hoje. A segunda etapa do Quesazar é aquela que acontece em Jeremias 19,
Quando um filho era rebelde a esse ponto, o pai pegava um vaso, ia na porta de um vilarejo, tacava o vaso no chão, e ele gritava: assim como esse vaso se despedaçou e não tem como restaurá-lo mais, assim é a existência do meu filho para mim. Eu estou dizendo que a cerimônia, o quesazar, a cultura faria isso. Só que Jesus está contando a parábola e ele até me mostra o filho pedindo a herança, ele me mostra o filho desejando a morte do pai, mas ele não me mostra o pai quebrando o vaso, ele não me mostra o pai realizando o quesazar. Por que não? Porque no coração do pai, na verdade, esse filho nunca esteve morto. No coração do pai, esse filho sempre esteve vivo. Me prova isso, Eric. Eu provo. Jesus disse que quando o filho vinha de longe, o pai o avistou. Se o pai tivesse tratando esse menino como morto, o pai não ficaria na janela aguardando o momento da sua volta. A maior evidência de que o pai nunca tratou esse menino como morto é que o pai tem esperança que um dia ele volte. Mas você lembra para quem Jesus está pregando? Está pregando para fariseu, gente. Está pregando para escriba. Eles entendem tudo de cultura, entendem tudo de lei, e para você compreender melhor, aí já não é mais cultura nem cerimônia, já é a própria Bíblia. Deuteronômio capítulo 21, a partir do versículo 18, fala da lei acerca do filho rebelde. Qual é a lei do filho rebelde? Se o filho for rebelde contra o seu pai, o seu próprio pai, quem, gente? Não mais forte, quem? Só mais uma vez, quem? O seu próprio pai pega o filho pela mão, leva na porta do vilarejo e diz: esse é o meu filho rebelde, que me desonrou. Eu estou autorizando o cumprimento da lei, o cumprimento da sentença, que é o apedrejamento. E Deuteronômio diz que o pai era quem dava a primeira pedrada, o pai era quem autorizava isso na lei da época. Jesus está pregando para fariseu que entende de lei, Jesus está pregando para escriba que entende de lei. Imagino eu, enquanto Jesus fala que o moço está voltando, a ideia que ecoa na mente do fariseu é essa: preparem as vossas pedras. Por quê? Porque o filho está voltando e o pai está indo ao seu encontro. E sabe aonde é que eles vão se encontrar? Na porta do vilarejo. E porta de vilarejo é onde acontece o julgamento de toda a cidade. Na ideia de quem conhece a lei, o contexto é esse: o filho rebelde está voltando e o seu pai está indo correndo na frente. Vamos preparar nossas pedras, porque quando o pai lhe encontrar, ele vai cumprir Deuteronômio 21:18. Ele vai dar a primeira pedrada e logo após nós vamos dar a nossa, mas para vergonha de quem conhece de lei. A Bíblia diz que o pai, ele vai correndo ao encontro do filho. Você é o pai, eu que sou o rebelde. Abre os braços, por favor. O filho está voltando para a cidade. A ideia de quem vê a parábola acontecer é essa: preparem as pedras, porque quando o pai encontrar com ele na porta da cidade e der a primeira pedrada, logo após vai ser a nossa. Mas para vergonha de quem só entende de lei, o pai veio correndo, e quando todos esperavam o pai exercer a pedrada da lei, o pai exerceu o abraço da graça. Fica aqui, pai, fica aqui. Se eu fosse você, aplaudia com mais vontade, porque de fato esse menino, ele era merecedor desta pedrada. Só que eu lembro de Romanos capítulo 3 versículo 20, que diz: ninguém será justificado pelas obras da lei. E Efésios capítulo de número 12 versículo 8 diz: mas pela graça sois salvos por intermédio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem tinha autoridade para dar o início do cumprimento da lei decidiu abrir os braços,
e dar início ao cumprimento da graça. Eu estou dizendo a Filadélfia que o Pai está de braços abertos e está dizendo: eu tinha autoridade para te julgar, eu tinha autoridade para te condenar, mas hoje eu estou te absolvendo e estou te abraçando. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Enquanto esse pai está com os braços abertos, na ideia de um fariseu que ecoa é isso: abandone as pedras, porque quem tinha poder para condenar decidiu perdoar, quem tinha poder para abater decidiu levantar, quem tinha poder para julgar decidiu absolver. E tem gente que o Espírito Santo está dizendo: tu já estava diante do tribunal moral e mental, aguardando um cumprimento de uma sentença, mas hoje eu estou te absolvendo e estou te acolhendo nos braços da graça. Aplauda a Deus pela vida dele. Escute, o pai foi correndo, o pai foi, e correr aqui é passar vergonha, gente. Por que correr aqui é passar vergonha? Porque para esse pai correr, ele tem que fazer o que nós chamamos de cingir os lombos, que é pegar as suas vestimentas e amarrar na cintura e sair correndo. E para isso ele vai mostrar as suas partes inferiores, e por isso ele passa vergonha. Ele decide passar vergonha pública, com uma condição: a minha vergonha pública vai impedir a vergonha pública do meu filho. Eu decido passar vergonha pública, mas o meu filho não será mais envergonhado. Será que você conhece um pai que passou vergonha de braços abertos em algum lugar, para que hoje nós não fôssemos mais envergonhados? Se eu fosse você, eu celebrava ele, porque se não fosse a vergonha pública dele, hoje nós não estaríamos aqui na Filadélfia com a oportunidade de louvar o teu nome. Ele vai correndo para encontrar esse menino na porta, porque é na porta que acontece o julgamento, gente. E por que correndo? Isso aqui não é à toa. Correndo é porque ele tem pressa. Correr é um aspecto de quem está apressado. E por que ele corre? Porque o pai representa a graça. E todas as vezes que um filho erra, a graça sempre vai se apressar para te alcançar primeiro que a lei. Eu preciso que você que já errou muito na caminhada, assim como eu, entenda que você só está de pé até hoje depois de errar tanto. É porque depois que você errou, a lei até estava indo ao seu encontro, mas a graça correu e te alcançou primeiro. É por isso que você está aqui. O pai alcança, fechei. O pai o abraça, e esse abraço na verdade é o perdão do pai. O pai está perdoando, está absolvendo. Mas você lembra o que o pai mandou fazer? Vai lá em casa, mata um bezerro, um novilho, prepara uma festa. Agora tem um porém: traga aqui uma roupa nova e coloca nele. Traga sandália e coloca no pé dele. Por que isso, Eric? É simples. Porque todo escravo, todo servo que servia dentro da casa de um fazendeiro, servia descalço. Você identificava um filho de um escravo pelo pé, gente. Escravo não andava calçado. Quando ele chega, o discurso dele é: eu pequei contra ti, pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Sabe o que ele está dizendo? Já que eu errei como filho, me aceita como um dos teus escravos. Aí o pai vai dizer: coloca uma sandália no pé dele. Quando o pai coloca a sandália no pé dele, o que o pai estava fazendo era: restitui a identidade de filho dele, restitui a comunhão de filho dele. Deus está dizendo para alguém essa noite: eu estou calçando os seus pés, eu estou te restituindo a identidade de filho. Como se não bastasse, traz uma roupa limpa. Agora pense comigo: há uma festa acontecendo na casa do pai. Digamos que o pai já está sentado ali, né? Ali é a casa. O pai está na porta e ele diz: vai lá em casa e prepara uma festa.
Agora tem um porém: traz uma vestimenta nova aqui na porta da cidade e troca esse menino. E eu me perguntei, irmão José Geraldo, por que o pai mandou preparar a festa lá, mas mandou trazer a vestimenta limpa na porta da cidade? Porque entre a casa onde acontece a festa e a porta da cidade existe um caminho. O que eu estou te dizendo é que há um caminho que no final dele tem uma festa. Só que essa festa só participa quem tem a vestimenta limpa. O que o pai está dizendo é: a festa é sua, mas o que vai garantir a sua participação nela é a sua disponibilidade para se limpar enquanto você está no caminho. Eu estou pregando para crente aqui, para gente que acredita nisso ainda. Você acredita que no final da caminhada tem uma festa te esperando? Você acredita que essa festa é para você? Então o pai está te dizendo: o momento de trocar a sua vestimenta não é quando chega na porta da festa, é enquanto caminha. Posso te falar algo? Existem pessoas que deixarão de participar de uma festa que é sua, porque não teve vestimenta adequada. E isso está na Bíblia. Se você pegar, está na Bíblia. Há uma parábola na Bíblia de alguém que não participou de uma festa, que foi convidado porque não tinha vestimenta adequada. Eu estou pregando hoje, finalizando e dizendo: você está no caminho. E nesse caminho tem um pai de braços abertos, te propondo colocar uma sandália nos pés, te propondo trocar a sua vestimenta, para que você tenha condições de participar dessa festa. Agora, quem decide isso é você. Bata no peito e fala: a decisão é minha. Agora, o que eu amo na Bíblia é que a parte do pai ele fez, tá? Se você parar para analisar, você lembra onde é a casa do pai, né? A casa do pai é ali, ó. O pai está ali. Se você parar para analisar, quando o filho disse ao pai assim: eu estou indo embora, ele se despediu aqui, ó, na porta de casa. Estou indo embora. Aí ele foi: pode ir. Foi embora. Só que agora esse filho quer voltar. E ele tem um percurso muito longo pela frente, gente. Ele tem que passar pela porta do vilarejo, onde acontece todo julgamento e toda sentença. Ele tem que entrar por dentro da cidade que ele envergonhou com aquele pedido. Então para ele é difícil. Você sabe o porquê que o pai se levantou da sua casa e veio até a metade do caminho? Só para facilitar a caminhada daquele que queria voltar. Uma das maiores desculpas de alguém que precisa voltar é: eu queria voltar, mas vai ser muito difícil, eu já me distanciei muito. Só que o pai está dizendo: se fosse sozinho seria difícil, mas eu estou encurtando metade do percurso para você. Vou te encontrar no meio do caminho e vou te trazer de volta para minha casa hoje. Aleluias. Eu preciso saber, cadê você que entrou aqui dentro hoje, foi convidado por alguém, por algum líder de célula, que já frequenta esse trabalho, mas que precisa receber esse abraço do pai, que precisa calçar essa sandália que te dará a identidade de filho, que precisa vestir a vestimenta que te dará o direito de entrar na festa, se a trombeta tocar hoje. Eu não sei você, mas eu acredito nisso. Pode ser hoje. Servo do Senhor estava falando comigo ali dos acontecimentos em Israel, e ele disse: se de fato se cumprir, o tempo está próximo. E a verdade é que o segredo não está no tempo, o segredo está no seu nível de preparo. De repente o tempo da volta não é hoje, mas o da partida ninguém sabe. O Eterno está dizendo para alguém: hoje eu quero trocar a sua vestimenta. Hoje eu quero te dar uma sandália de filho. Hoje eu já estou com o braço aberto para te perdoar. E eu já estou na metade do percurso para facilitar a sua caminhada. Cadê você que quer receber esse abraço e quer retornar para a casa do Pai hoje?
Eu quero que você se levante, saia do seu lugar, venha aqui na frente, porque hoje é a noite de retorno, hoje é a noite de resgate, hoje é a noite de salvação para a sua vida, para a sua alma. O pai fez a parte que lhe cabia. O pai correu, se apressou, demonstrou todo cuidado, todo esforço que ele poderia fazer. Cabia ao filho apenas aceitar o cuidado do pai e voltar para casa. O pai já te trouxe aqui hoje, tu já ouviu louvores, já ouviu a palavra, já se alegrou nesse ambiente de culto. E agora há um convite do pai para a sua vida, e o convite é esse: tu queres voltar para casa, filho? Oh, aleluia. Eu estou sendo específico porque o Espírito Santo falou no meu coração. Existe alguém que conhece esse ambiente aqui. Alguém que já louvou na minha casa, já participou na minha casa e foi para uma terra distante, mas hoje eu marquei na agenda do céu um encontro para poder trazer-te de volta para a minha casa. E eu quero saber aonde você está para receber esse abraço do Pai esta noite. Rompa com esse corredor. Se eu fosse você, aproveitava que o pai já está de braços abertos na porta, dizendo: vem meu filho, vem que eu quero te receber, vem que eu tenho uma sandália para te calçar, vem que eu tenho vestimenta nova para trocar. Cadê você? Desesperado por mais. Esse é um momento de guerra. É um momento em que você deseja se voltar à casa do Pai, mas está relutando pelaquilo que você está por abandonar, pelaquilo que você está por deixar. E assim diz o Senhor para você: pare de focar naquilo que você está abandonando e comece a entender aquilo que o Pai vai te proporcionar depois desse encontro. Depois desse encontro, a sua vida nunca mais será a mesma. Depois desse encontro, a sua história nunca mais será a mesma. Cadê você, meu filho? Venha. A oportunidade está aberta. Oh, aleluia. Glória a Deus.